meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando mais um Momento Jurídico. Nessa nossa caminhada, que já vai para mais de 3 anos, estamos iniciando mais um Momento Jurídico. Como eu sempre digo, aquele encontro nosso de todas as semanas, onde nós procuramos sempre trazer pessoas interessantes para bater um papo conosco, uma conversa informal, uma conversa sem grandes burilamentos, mas que tragam informações importantes para todos nós. Hoje nós vamos conversar com um jovem economista, aqui da nossa terra, mas com um acervo intelectual, essa é a expressão, importantíssimo na área de economia. Vamos bater esse papo sobre a economia de uma forma geral. Não existe uma pauta fixa, a economia de uma forma geral, mas ele tem como área de proficiência o mercado financeiro, aquela parte de investimentos, que é muito importante hoje para todos nós. Eu caro Guilherme, eu digo como para mim, a economia, como Churchill dizia com relação à União Soviética na Segunda Guerra Mundial, que é um mistério envolto no enigma e que você, realmente, o leigo, o indivíduo que não é versado em economia, ele sofre, viu, para entender aqueles números, aqueles percentuais, etc. Mas eu queria agradecer a você, meu caro Guilherme, a sua vinda. Nós formalizamos o convite e você aqueceu ao nosso convite, está aqui conosco. E eu quero deixá-lo à vontade para conversar com nossos telespectadores, conversar comigo aqui no estúdio. E já deixá-lo à vontade para uma primeira manifestação sua, qualquer que seja, para o nosso público espectador, por favor. Muito obrigado pelas palavras e pela oportunidade de estar aqui, trazer um pouco desse assunto que é tão importante para nós, né? A educação financeira, os conhecimentos básicos da gestão do seu patrimônio, isso é algo que ainda está se iniciando no Brasil. Tivemos um avanço grande aí nos anos 2000, mas ainda estamos engatinhando, né? E nesse período que nós atravessamos de crise, né? Uma crise sanitária, uma crise de saúde que se expande para outras áreas da economia e finanças, é ainda mais importante a gente olhar com mais atenção, né? E mais cuidado para as nossas finanças pessoais, né? Em momentos como esse, onde as projeções de crescimento da economia do Brasil estão lá embaixo, né? Na verdade, vai existir uma retração do crescimento para esse ano de 2020, algo ajustado aí para esse ano em torno de 6 a 7% de retração. Então, podemos afirmar com algum grau de confiança que sairemos mais pobres, né, desse período. Então, esse é o momento que a decisão financeira, as decisões financeiras têm ainda mais peso, né? Então, eu agradeço o espaço, né, para a gente conversar um pouco aí sobre esse tema que o Brasil precisa, o brasileiro precisa ter mais consciência. E o alagoano também. O Brasil está muito atrasado em relação ao mundo e o alagoano está muito atrasado em relação ao Brasil. Meu caro Guilherme, eu ratifico que os agradecimentos são nossos. Quando eu digo nossos, eu digo sempre em meu nome, em nome da nossa equipe, em nome da televisão TV Mar Canal 25. Mas eu queria iniciar, meu caro Guilherme, perguntando ao ilustre amigo, e evidentemente que eu pergunto, é como se os nossos telespectadores perguntassem também, qual é o conceito que se pode dar da economia como ciência? Para a gente começar a nossa caminhada. Muito bom. Como é que eu poderia conceituar a economia? Alguém perguntasse, Gerônimo, o que é economia? Muito bom. A economia, a terminologia da palavra é administração do lar. Um conceito muito antigo e esse conceito vem evoluindo com a ciência, né? É uma ciência que se finca suas bases aí no século XVIII, né? Onde a gente começa a avaliar os processos produtivos com alguma metodologia,
mas o conceito ele permanece dentro daquele intervalo em administração dos recursos. Avançamos mais um pouco, conceituamos como administração dos recursos escassos, né? Essa palavra recursos escassos, essas duas palavras são importantes, porque se os recursos não fossem escassos, existiria pouco pano para a manga para a gente tratar aí como ciência, né? Se não, os recursos são ilimitados, a gente não tem restrições. O Guilherme, não perca seu raciocínio. Não perca seu raciocínio. Sabe que no curso de Direito nós estudamos economia. Estudamos o rudimento de economia, né? Só para ter noção. E eu tinha um professor, já faleceu, que ele nos dizia o seguinte conceito: economia é a ciência da escassez. Você falou a questão agora do escasso, ele dizia, economia é a ciência da escassez. Exatamente, é o conceito que melhor traduz o que é a ciência. Apesar de ser uma ciência muito ampla, vasta, né? A gente pode trabalhar dentro das ciências econômicas em diversas áreas, mas esse é o conceito central. Perfeito. Que acaba atravessando aí todas as áreas. Guilherme, mas a economia como ciência, se eu disser alguma bobagem, você me corrige. Para o homem comum, ela é totalmente inacessível. Por quê? Realmente, economia é um enigma? Como é isso aí? Eu vou defender um pouco a minha classe. O senhor é da área jurídica e eu também cursei alguns anos direito, né, antes de seguir o meu caminho nas ciências econômicas. Mas em todas as áreas existem os termos técnicos que esses profissionais tratam aí entre si. Então, mesmo tendo algum conhecimento do ordenamento jurídico, também é muito difícil para mim entender o que dois advogados estão conversando ali, se eles estão conversando informalmente ou sem preocupação, né, com os outros. Então, toda área tem essas suas especificidades. Pode ser que alguma área ou outra, né, para ter algum pilar de inacessibilidade, eles usam mais e não traduzem mais para o interlocutor. Mas não é inacessível, né? Não é. E nosso trabalho é justamente traduzir essa bula aí para a população em geral, né? Antes de nós aprofundarmos as nossas análises, as suas análises da área de economia, de investimento, eu queria fazer a sua formação econômica foi aonde? Você deu aonde? Eu cursei economia na Faculdade Federal aqui de Alagoas, certo, né, na UFAL, curso de Ciências Econômicas. Em termos de pós-graduação, tenho uma especialização em Finanças, Investimentos e Banking pela PUC do Rio Grande do Sul e o MBA em Gestão Financeira pela FGV. Para você ver, o tema de finanças está dentro das ciências econômicas, né? E dentro do tema de finanças a gente tem algumas divisões, né? Eu sou pós-graduado em Finanças Corporativas, né? Aquele estudo dentro das corporações, das empresas, e investimentos, são as finanças de mercado, finanças pessoais, né? Então, você vê a amplitude que tem o tema. Guilherme, me diga uma coisa, o homem, pessoa física, homem ou mulher, eu falo pessoa física, faz sentido eles entrarem na área de investimentos, se aprofundar na área de investimentos? Tanto faz sentido quanto é essencial, né, para a saúde financeira e para o sucesso em seus objetivos, né? Isso está cada vez mais acessível, né, ao investidor, ao pequeno investidor, ao médio e ao grande, né? Não se precisa de muito para começar a lidar melhor com seus Pois é, isso que eu queria te perguntar. Você acha que o indivíduo tem que... Uma dona de casa quer investir, suas economias, e ela lhe procura, precisa ter quanto para decolar? Olha, tudo vai partir dos seus objetivos, né? Do que você quer com investimentos, né? Eu faço um paralelo com
a atividade médica, né? Clínica. Você Certo. precisa antes conhecer o seu paciente, saber quais são os medicamentos que ele está tomando, fazer o seu diagnóstico e daí prescrever algum remédio, algum tratamento. Então, se você não conhece essa situação do paciente, você não consegue Mas oferecer em um condições medicamento. normais de temperatura e pressão, você acha que quanto? Não tem o mínimo, né? Para você comprar um título do Tesouro é algo em torno de R$30. Já é algum avanço em termos a produtos tradicionais que os bancos oferecem. Então, com muito pouco, você já começa a colocar o pé aí nos investimentos e tratar isso de uma maneira mais eficiente. Óbvio que é um processo, né? Claro. É um processo, mas com pouco se consegue começar. Na sua atividade, uma pessoa com R$3.000 lhe procurando, você vai querer ter na sua carteira de clientes? Sim, nós não fazemos distinção, né? É possível sim ter alguma... Qual é o conceito-chave em investimentos? Diversificação, né? Você tem objetivos distintos de vida e de aquisição e orçamentos distintos, mas você consegue diversificar para cada um deles, né? Para cada objetivo você consegue ter ativos e investimentos diferentes. Óbvio que quando você tem uma carteira reduzida de R$3.000, limita um pouco seu poder de diversificação, mas sim consegue-se... Mas tem total acesso à sua empresa. Tem total acesso. Qual é a sua empresa? Tem total Diga acesso. aqui para os nossos telespectadores. Eu sou assessor de investimentos da SG Investimentos, né? É um escritório de assessoria de investimentos aqui em Maceió. É de Alagoas? Isso? É de Alagoas. Como é que funciona a atividade? Fala para a né? gente aí. O assessor de investimentos, ele está para o mercado financeiro, assim como o corretor de imóveis está para o mercado imobiliário. Né? Certo. Quando você vai procurar, você busca aí um imóvel, um apartamento, uma casa, o que quer que seja, você procura um corretor, você explica a sua situação, né, qual apartamento que você quer, qual imóvel que você quer, e ele vai aí te oferecer o melhor produto conforme que você está procurando. Claro. Na assessoria de investimento é muito semelhante, só que em vez de imóveis nós oferecemos investimentos, né, e outros produtos do mercado financeiro. Para nós conseguirmos oferecer isso, nós precisamos ser credenciados a uma corretora e distribuidora de valores mobiliários, né? Só com esse credenciamento que a gente consegue ter acesso a essa gama de produtos, né? Então, agora você vê um detalhe, né? Nós conhecemos imóveis, nós conhecemos apartamentos, casas. Então, o corretor já está ali tratando de algo que é familiar para nós. No mercado financeiro, isso está um pouco mais distante, né? Como você bem colocou, do brasileiro comum. Então, é uma missão do assessor de investimentos traduzir, né, o que é todos esses produtos do mercado para os clientes, para que eles consigam ter uma noção do que eles estão entrando, de uma gestão mais eficiente do seu patrimônio. Então, esse ponto de educação financeira é muito forte. A gente precisa ter... Guilherme, eu queria aprofundar esse assunto com você. Antes eu pergunto, todo dia você tem que estudar a dinâmica do mercado de investimentos, né? Todos os dias. Como é que você faz isso, hein? Todos os dias. A gente procura ter uma rotina, né? Isso lá no escritório, você chega lá, está lá o seu computador, a sua máquina, o monitor. Isso pode ser dividido por áreas, né? Eu sou um assessor comercial, né? Eu lido com os clientes e eu tenho uma equipe de gestão de portfólio que está atenta em todos os acontecimentos do mercado, todas as mudanças, e eles me passam uma informação mais filtrada para que eu possa passar para o cliente. Porque... O que está em alta, o que está em baixa. Exato. Como é que está se comportando o mercado num momento como esse de crise, né? O que fazer? A população, o brasileiro viu aí a nossa bolsa derreter aí no primeiro trimestre, né? Uma queda de quase 50%. Né? O que fazer? O que causou isso? Né? Toda essa informação tem que ser passada para a gente. Qual é a grande pedida para investimentos hoje? Hoje,
A Petrobras é uma grande pedida? Sempre foi. A Petrobras sempre esteve na boca do investidor. Mas, especificamente, hoje, o investidor está muito avesso ao risco, à Bolsa, justamente por conta de toda essa movimentação e dessa volatilidade dos mercados. A Bolsa de Valores, ela tem muito disso, né? Ela é um mercado que a gente chama de renda variável. Mas ela está dentro do mercado financeiro. Sim, sim. É importante se ter Bolsa na sua carteira. Em menor ou maior grau, conforme o seu perfil e objetivos. Mas, hoje em específico, pelo momento que nós estamos vivendo, as pessoas estão mais avessas ao risco, por conta de toda essa movimentação que a gente vem observando nos mercados, né? A Petrobras sempre foi a queridinha dos brasileiros, é a maior empresa do Brasil, né? Vem passando aí por um processo de privatização que o mercado vê com bons olhos. Eu não posso nem falar se é uma boa alternativa para você investir ou não em ações. Esse é o papel do analista, né? Nós damos sugestões conforme o seu perfil. Mas Petrobras e Vale são o que a gente chama de blue chips, né? As empresas com um valor de mercado mais elevado aqui dentro do Brasil. Agora, só pode parecer um hiato, mas é muito importante a informação. Você começou no curso de Direito. O que foi que o fez migrar para a área econômica? O seu pai ou sua mãe são economistas? Não. E o que foi que chamou você para a economia? É curioso, né? Você um dia andando na rua e disse, economia. Na verdade, eu já tinha interesse por economia antes de entrar no curso de Direito, né? Mas por questões mais de mercado de trabalho e familiares, acabei decidindo cursar Direito. Mas sempre com aquela curiosidade, tentando estudar assuntos mais voltados para a economia. Foi então que eu decidi que deveria seguir realmente esse caminho e realmente larguei a faculdade de Direito. E você tem total identidade com a área econômica? Total. Né? Tive um bom professor, também você mencionou, no curso de Direito. Tive um bom professor de Economia no curso de Direito. Conversamos bastante e ele também me incentivou muito a entrar nessa área. Foi o professor Edmilson Veras. Edmilson Veras, ele é conhecido. Foi meu professor e deu abriu um pouco o horizonte para mim de como seria as oportunidades dentro dessa área. E o importante quando o indivíduo se identifica, né, com o curso, né? Sim. Porque há muita gente que termina o curso de economia e me parece que quando ele vai enfrentar o mercado, ele dá uma arrefecida e vai trabalhar em outra. O mercado de trabalho para o economista em Alagoas é bem restrito. A gente tem que reconhecer isso. As oportunidades são poucas e quem acaba trabalhando, inserido no mercado de trabalho, muito dificilmente ocupa um cargo que exerce a função de economista. Fica na área mais administrativa, nesses setores. Tem algumas oportunidades no Estado, né, na elaboração de políticas públicas, isso é importantíssimo, mas realmente lá fora, nos grandes centros, é que existem mais oportunidades, né? Então, muitas pessoas também acabam saindo do Estado para ter alguma oportunidade, né, de carreira, né, que é muito restrito. Meu caro Guilherme, deixa eu insistir nesse assunto. Eu quero puxar as suas luzes para esse assunto. O indivíduo, um cidadão, ele tem lá seus 200 mil, 300 mil reais e ele quer vislumbrar uma possibilidade de ter ganhos com aquele dinheiro que se encontra às vezes numa poupança, às vezes numa aplicação de menor rentabilidade e tal. Como é que ele faz para chegar na tua empresa? Como é que ele faz? Como é o percurso? Ele liga para lá? Como é esse mecanismo? Ele liga, nós temos atendimento via telefone, né, via e-mail, WhatsApp, hoje temos várias vias aí de comunicação. Está sendo divulgada a empresa? Sim, está sendo divulgado, Instagram, todas as mídias sociais, né? A gente marca uma reunião, né, no escritório dele, tem flexibilidade quanto a isso. Ou ele vai até você ou você vai até ele? Ou vou aí, as duas vias, né?
E esse é justamente o momento, nessa reunião, onde eu vou conhecer o perfil de investidor É aquela dele. história lá do médico-paciente, né? É aquela história do médico, né? Podemos fazer uma analogia também com o escritório de arquitetura. Você procura certo. querendo um projeto e para que o projeto seja realizado, seja elaborado, precisa das informações do cliente, né? Como você quer a casa, são quantos quartos, para que aí o arquiteto, junto com sua equipe, elabore e monitore, né? Essa atividade de monitoramento é muito importante, né? Até a conclusão do projeto, né? Em investimentos, a gente não tem um fim, é uma assessoria perene aí, né? E isso tudo a gente acompanha muito próximo ao cliente. Como é que a gente pode dividir aí a carteira, né? Isso é um tema delicado, porque toda carteira de investimentos é individual, né? Hoje a gente tem muita informação aí na internet, falando de qual o melhor investimento, aonde investir, e a gente tem que ter muita atenção quanto a isso, porque perfis diferentes e objetivos diferentes, a gente vai ter uma carteira ideal, né? Vão ter carteiras diferentes para cada tipo de perfil e objetivos, né? As adequações são individualizadas. São individualizadas, não tem uma fórmula geral. Mas a gente pode pensar na composição da carteira em 4 caixas principais. Isso todo investidor precisa ter, né? O seu plano financeiro, o seu plano de investimento. É isso que a gente monta com os nossos clientes no primeiro contato, né? Eu vou conseguir traçar o perfil dele, né? Se você é mais conservador, se você é mais moderado, se você já investe, uma série de informações que são essenciais. Ou mesmo se ele quer correr risco. Exato, tolerância ao risco e seus objetivos, né? Se você quer uma preservação do capital, se você quer multiplicar, se você está economizando ali, poupando para aquisição de um imóvel, um casamento, enfim, são diversos objetivos que o investidor pode ter. Feito isso, né, eu gosto sempre de tratar em 4 caixas essenciais aí para a aplicação dos seus recursos. Cada caixa vai ter um objetivo em específico e para esse objetivo vai ter uma classe de ativo ideal para isso. São 4 caixas que todo investidor precisa ter, né? A primeira é sua reserva de emergência, ou reserva de liquidez, né? Aqueles recursos que vão estar ali disponíveis para qualquer imprevisto, né? A segunda é a sua previdência, né? A gente tem que pensar lá no futuro, né? Um investimento de longo prazo, principalmente hoje, onde principalmente quem está entrando no mercado agora não vai conseguir manter o mesmo padrão, né, do assalariado para um aposentado. Essa é a segunda caixa. A terceira caixa são ativos internacionais. Todo investidor precisa ter recursos fora do país, né, a gente bate na tecla, em outra jurisdição, né, até por uma questão de diversificação, sair 100% do risco Brasil. E a quarta e última caixa é uma caixa mais geral, né? Vai muito de acordo com o seu objetivo, né? Pode ter ações brasileiras, títulos públicos, a renda fixa tradicional, os CDBs. Isso a gente monta de acordo com os seus objetivos. Mas a gente imaginar essas 4 caixas para você alocar os seus recursos é interessante para o investidor visualizar a composição aí da sua carteira, né? Meu caro Guilherme, vamos fazer uma pausa breve e vamos retornar ainda com esse assunto, que eu vou lhe fazer outras perguntas para a gente entrar, inclusive, no aspecto do Brasil. Se o Brasil é um país confiável ou não. É o custo Brasil. O custo. Eu me lembro que os juros, eu me recordo que os juros no Brasil estão atrelados à confiabilidade, né? O que se chama de estabilidade do mercado, né? A garantia do retorno do investidor internacional. Eu vou querer aprofundar com você esse assunto. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco e agradecer aos nossos telespectadores, sempre a honrosa audiência. Voltamos já.